Está começando mais um ponto de encontro e hoje o nosso convidado especial é o vereador Fabiano Guimarães, que vai falar das suas ações, das suas iniciativas. E começamos aqui num espaço gostoso, aqui no estacionamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e o vereador Fabiano hoje conosco, né, vereador? Tudo bem? Como vai? Beleza, graças a Deus, tudo certinho. Bom, vamos começar falando, vereador, o senhor que é iniciante, trouxe várias inovações aqui das ações de transparência, tanto no executivo quanto no legislativo. Mas ninguém melhor do que o senhor e toda essa equipe para falar um pouquinho para a comunidade de Ribeirão Preto. Tá. Bom, acho que tinha um anseio muito grande da sociedade de uma resposta firme e decidida da Câmara Municipal quanto à transparência dentro da própria casa. Então, desde o primeiro dia, a decisão nossa foi de implantar na própria casa um choque de transparência, de governança. Então fundamos a Comissão Permanente de Transparência, né, com todos os vereadores subscrevendo a fundação da comissão. Eu fui escolhido presidente, né, no primeiro ano. Ano passado, então, a gente começou com um diagnóstico detalhado de todas as ações: frota, recursos humanos, almoxarifado, controle interno, administração financeira, contábil, todas as áreas, processo legislativo que envolve os processos da Câmara, para que a gente pudesse descrever exatamente o que era ser transparente. E começamos a implantação dessas ações e acabou culminando num site que a própria sociedade civil montou, né, o Transparenciômetro, que vem mensurando a evolução dessas etapas. Esse ano, eu fazendo parte da mesa diretora, continuo acompanhando. Foi implantado um sistema na Câmara no passado e as ações de transparência são muito exigentes, porque a gente não quer só nos autodeclarar transparentes, a gente quer a chancela, o respaldo da comunidade, da sociedade civil, universidades, sindicatos de contabilistas, empresários. Todo esse conteúdo, não só de comunidade, de empresários, de ONGs, instituições, somando aqui com o trabalho na Câmara, vereador. Exatamente, e eles nos ajudaram e continuam ajudando bastante, porque o conhecimento não está só no poder público, o conhecimento não está só na Câmara, claro. O conhecimento está na sociedade. Então, são as famílias, as empresas, as ONGs, o poder público, executivo, legislativo, todos juntos, a gente estudando e implementando em conjunto o que seria aqui na Câmara as ações de transparência. Então, primeiro a gente precisou dar o exemplo. Estamos dando, e hoje posso dizer que somos muito mais transparentes do que o próprio Poder Executivo. Já passamos na frente. A Câmara, que tinha essa mancha, essa reputação de não ser tão transparente, agora inverteu. Principalmente na administração indireta do poder público, executivo, da prefeitura, a Câmara está bem à frente em termos de transparência. Muita gente ainda desconhece. Esse é o trabalho nosso, de comunicar, de fazer o cidadão entrar no site da Câmara, conhecer uma série de informações, um caminhão de informações distribuído de forma didática para o cidadão conhecer o que acontece aqui dentro. Essa é uma forma da gente se fortalecer politicamente, ter esse respaldo e essa moral para poder dizer: olha, executivo, prefeitura, quero que você seja também tão transparente quanto nós, né? E é aí que entra esse trabalho pesado e cada vez agora vai ser mais forte ainda, porque a gente já avançou muito desde o ano passado e continuamos andando aqui na Câmara. Agora a gente vai focar muito no executivo, né? Então, até porque o legislativo já está fazendo por onde, né, vereador? Fazendo muito, são e a gente 28. Tá dizendo aonde a gente quer chegar. Exatamente, são 28 ações. Dessas ações, 6 já estão verdes, só para a gente colocar aqui, para que a comunidade e aprenda também com a gente. Tá tudo em vermelhinho lá, são 6 ações que já estão verde. Sim. E o senhor comentava aqui nos bastidores, numa brincadeira, num bate-papo descontraído, antes de começarmos o ponto de encontro, que para futuro, agora próximo mês agora, o senhor acha que mais 10 luzinhas vão acender no verde, é isso? Primeiro ponto, a gente mostrou para a sociedade aonde a gente quer chegar. Independente de se está verde ou não, a gente já foi lá e já mostrou, a gente quer implantar isso. Isso já é a grande superação política, ou seja, a gente não tem problema nenhum em dizer o que a gente acha que tem que ser feito. Claro. Agora a gente tem que superar tecnicamente as dificuldades de se implantar, porque não é da noite para o dia, e esse é o trabalho que a gente está implantando.
E agora a gente voltou, começou principalmente esse ano, na mesa diretora então, a cobrar do executivo também. O primeiro passo foi o IANG, né, o indicador de acompanhamento das metas do governo. Que a gente agora... E como é que tá, vereador? Então, a gente lançou, tá no site da Câmara, são 55 metas que a Prefeitura tem, que o governo, a gente fala, prometeu, né, são as promessas de governo. A gente pôs elas no nosso site e aprovamos uma resolução interna aqui na Câmara de acompanhar por indicadores também vermelho ou verde a implantação dessas metas. Então a cada bimestre nós vamos fazer um requerimento para a Prefeitura perguntando, onde a Prefeitura tem que nos posicionar de forma fundamentada o que ela já implantou e o que ela ainda não implantou. E se ela disser para a gente que, olha, alguma meta está implantada, ela tem que fundamentar essa resposta. Então, assim, é mais um instrumento de fiscalização didático para o cidadão acompanhar o que a Prefeitura está executando ou não, o que ficou só na promessa e o que está se tornando prática de fato. Isso daí, o senhor acha que para o mês que vem a gente já tem uma resposta para a comunidade? Sim, sim. O requerimento, o primeiro requerimento da mesa diretora, inclusive entra agora, na próxima semana, certo. E a Prefeitura tem um prazo regimental para responder. Né? E esse prazo é quanto, vereador? É no máximo 30 dias. É 15 prorrogável por mais 15. Tá, né? 15 mais 15. Bem, lembrando a você, telespectador aqui do nosso ponto de encontro, nós estamos aqui ao ar livre, então, às vezes o vereador, aqui a gente, nós apresentadores, ficamos assim com um mosquitinho, mas é isso. Sim. É bem descontraído, né, sim, vereador? Sim. É num lugar gostoso para a gente mostrar as ações aqui. Vereador, o senhor também milita muito na área que o senhor trabalha, que é a geração de empregos. E eu gostaria que o vereador colocasse aqui para a comunidade, porque a gente vê aí há um crescente dos andarilhos. Como é que o senhor tem trabalhado esse lado? E eu sei que é um trabalho incansável do vereador. Sim. Bom, a primeira questão é puxar para a Câmara essa responsabilidade, né? Então precisa de um espaço, de um local na Câmara, de um tema, para que as discussões sejam tratadas. Então, Ou seja, um tema direcionado, vereador, é isso? Tem um ponto focal de discussão. Então a gente fundou aqui a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico. E o nosso objetivo é que a Ribeirão Preto tenha uma espécie de poupa-tempo empresarial. Um local físico e online, digital, onde o cidadão que queira empreender, que queira protocolar pedido de certidão, licença, tirar autorizações para instalação de uma indústria, instalação de uma empresa, isso possa ser feito num local só. Num único local, tanto num portal, no site da Prefeitura, quanto no espaço físico, para que o empreendedor encontre menos dificuldade possível. Ele não tem que fazer aquela romaria de locais. Só para o telespectador entender. Então, para eu abrir uma empresa hoje, eu tenho que passar por sérios setores. Exatamente. Eu vou, de repente, no Morro de São Bento, eu vou, de repente, no Poupa Tempo, eu vou, de repente, no outro bairro. Eu vou de um ponto ao outro por uma série de sequências que através do meu contador vem me ajudar, mas que eu, como empresário, às vezes fico, puxa vida, de repente eu demoro tempo a tempo para abrir uma empresa. É isso, vereador? Esse facilitador que o senhor está falando? Para você reduzir o prazo, aumentar a velocidade de resposta, você ter mais segurança que essa resposta virá dentro de um prazo razoável, você não ficar à mercê de um funcionário de balcão para te dar ou não te dar a resposta, você ficar no escuro, isso desestimula o investimento, desestimula o empreendedorismo. Então esse é o primeiro passo. Um outro também que a gente está trabalhando aqui é a sala do investidor. É um local de mais estratégico, onde aquele investidor de fora, de outro país, de outra cidade ou da própria Ribeirão Preto que queira informações, estatísticas sobre Ribeirão Preto, ele possa ir num local que ele vai ter essas informações mais organizadas. Ribeirão Preto ainda carece disso, ainda não temos. E também fazer o papel de vender Ribeirão Preto, ou seja, nós temos que ir até a Invest SP, a Invest São Paulo, que é uma agência de promoção, de desenvolvimento, de investimentos. Esse pessoal do estado tem que saber que Ribeirão Preto está aqui, que a gente tem determinados ativos que são bastante atraentes para quem quer investir numa cidade com uma pujança econômica que tem a nossa cidade. Por exemplo, nós temos aqui próximo a Ribeirão Preto a cidade de Olímpia, que é a estância turística. Sim. Ali fizeram um belíssimo trabalho. É esse trabalho que o vereador fala em trazer para Ribeirão Preto a venda do Ribeirão Preto com tantos problemas ou soluções, porque nós somos hoje o polo cervejeiro.
Então, é mostrar que Ribeirão Preto tem e faz por onde, vereador, é isso? Sim, é você divulgar a cidade. Caminho. Uma cidade você também pode vender ela como um produto, como uma cidade que a gente já tem um excelente nível de educação, de saúde, um parque de consultórios de tratamento na área da saúde. A gente tem uma qualidade de vida muito alta. Nós somos referência na saúde, né, vereador? Somos um ponto logístico fenomenal aqui no todo o estado de São Paulo. O que falta para nós... Faculdades que nós temos, várias, né, vereador? Obra qualificada. Exato. O que falta para Ribeirão Preto é pouco, não é muita coisa. Mas é algo que ainda segura Ribeirão Preto para a gente poder aumentar muito a geração de emprego e renda na cidade. Indústria, faz tempo que Ribeirão Preto não atrai indústrias de porte significativo. E uma indústria... Perdemos e muito, né, vereador, as indústrias. Ela tem uma capacidade de gerar imposto para a cidade e empregos de alta remuneração. Isso, Ribeirão Preto ainda está muito atrás do nosso potencial. Então, esse é o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Econômico que a gente tem feito. Atrair indústrias para Ribeirão Preto. Então, a pergunta que a gente faz, por que deixamos de atrair indústria? Por que a gente perde investimento para outras cidades? Por que Ribeirão Preto a gente não consegue atrair montadoras de veículos? Por que Ribeirão Preto a gente não atrai grandes indústrias do setor farmacêutico, do setor... Enfim, são segmentos que têm a capacidade de absorver a mão de obra gerada na nossa cidade, que é uma mão de obra de alto nível de qualificação, e isso, se você gerar externalidades, que você transborda isso para a cidade, em termos de expansão de comércio e serviços que acompanha a indústria. A indústria é um segmento estratégico. Ribeirão Preto ficou muito para trás nos últimos anos, a gente tem que retomar isso. Que atrativo o senhor acha que seria bom para esse empresário voltar a Ribeirão Preto? Porque hoje tem algum atrativo, vereador? Ter segurança de que as informações que ele busca, ele vai conseguir obter com rapidez e dentro do prazo previsto. Ter facilidade na busca dessas informações, esse é o primeiro passo. E na verdade é o que Ribeirão Preto mais deixa a desejar. Fizemos a nossa parte aqui e estamos fazendo também na questão do plano diretor, que vai gerar também credibilidade e mais confiança na questão da organização do espaço territorial da cidade. Mas Ribeirão Preto, como eu digo, já tem muitos atrativos. Falta pouco, mas esse pouco que falta é o essencial para a gente poder deslanchar uma nova etapa na cidade de atração de empreendimentos de alto valor agregado, como o setor produtivo, o setor industrial, por exemplo. A respeito dos andarilhos, as pessoas que estão num crescente, hoje quem vem a Ribeirão Preto se depara com uma situação diferente de um tempo atrás. É claro que a população cresce, mas está um crescente desenfreado. A gente pode falar assim em Ribeirão Preto, vereadora, a cada esquina que o senhor para, o senhor vê 2, 3, às vezes 4 ou até famílias. E aí toda uma situação. Como é que o senhor trabalha esse lado também aqui para Ribeirão Preto? Sim. Bom, em primeiro lugar é preciso planejamento, é preciso mensurar, conhecer essa realidade. Se a gente não tem informação, se a gente não conhece a realidade, a gente não consegue fazer um planejamento adequado para lidar com o problema. Primeiro, para você resolver um problema, você precisa reconhecer a existência do problema. Mapear aí esses trabalhos todos, é isso, vereador? E reconhecer não é constatar somente que existem andarilhos, é você saber por que eles estão aqui, qual a origem deles, ou seja, você fazer um mapeamento. A Secretaria da Assistência Social ainda está deixando muito a desejar. Inclusive a gente vai aprovar um requerimento para convocar o secretário da Assistência, que é o executivo que tem a caneta na mão, é o executivo que, o próprio nome diz, ele executa. Nosso papel é fiscalizar o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer, como ele pretende fazer e quais os objetivos que ele pretende alcançar, para a gente ter confiança de que a Prefeitura está fazendo a coisa certa dentro do prazo certo. Esse é o papel da Câmara Municipal, fiscalizar e, conhecendo melhor o problema, a gente consegue assessorar, inclusive, o prefeito melhor. Né? Orientar, olha, aqui está acontecendo isso, né? Seria através desse trabalho de vocês, fiscalizadores, passar também para o executivo para pontuar aí algumas situações. É um ponto que eu sempre falo muito, o prefeito, quanto mais ele abre as informações para os vereadores, quanto mais ele divulga essas informações, brinco, de peito aberto, né, escancara o problema. Se o problema é feio, eu quero ver ele tão feio como ele realmente é. Porque quanto mais nós termos ciência da gravidade dos problemas, a gente mais vai conseguir atuar melhor, mais a gente vai conseguir atuar de forma não somente fiscalizando, que é o papel mais importante, também, né, mas também apoiando. Né? Se a gente fica no escuro,
e a população nos cobra, o que nos resta fazer se a prefeitura não abre essas informações de uma forma mais organizada e transparente? A gente acaba só tendo como único refúgio a gente bater, porque se você não sabe como resolver o problema, você não tem as informações, você não consegue auxiliar muito. Então, o que a gente sempre exige aqui o tempo todo é que a prefeitura melhore a forma do diálogo com a Câmara, melhore a forma do relacionamento. Um prefeito parceiro da Câmara de verdade. Um prefeito que venha, que atua, que participe mais aqui nas sessões, vereadores, seria isso? As mangas e venha junto com vocês. Venha junto. Os vereadores podem ser uma grande equipe da prefeitura. Câmara e prefeitura atuando juntos. Isso aí ia certamente fazer com que a gente melhorasse muito nossa capacidade de resolver os problemas do cidadão de Ribeirão Preto. Hoje, essa informação existe, vereador? Há essa parceria entre legislativo e executivo? Poderia melhorar muito. Isso pode melhorar muito. Se eu fosse prefeito, eu queria todos os meus secretários aqui na Câmara uma vez por mês, não é nem por bimestre. Eu ia falar, todos vêm despachar aqui. Não é vereador que tem que ficar indo na secretaria o tempo todo. Então ideias tem, né, vereador? É isso que é bacana. Sim. A população ouvir. Ideias os vereadores têm. De trazer aí os secretários, de trazer o prefeito. Então há esse impasse aí e talvez vocês cobrando mais, quem sabe eles não venham aí e participam das sessões, né, vereador? Exatamente. O tempo todo a gente está visitando as secretarias. Podia fazer o contrário, inclusive logisticamente ia ser muito mais racional. Todos os secretários aqui, todo mês, a cada 30 dias, fazendo um follow-up com os vereadores, olha, está acontecendo isso, os problemas estão sendo resolvidos dessa forma. Eu tenho certeza que isso ia gerar um ponto de criatividade, de geração, ia ser uma usina de resolver problema, muito melhor do que a forma como ainda acontece hoje. E não ia ter esse desconforto, né, vereador? Porque às vezes vocês lá nas sessões e a comunidade pode, através da TV Câmara, YouTube, Facebook, os 5 da NET, das terças-feiras e quintas-feiras às 18 horas, que acompanham diariamente e vê às vezes o vereador fica alterado, o vereador às vezes se exalta ali. E é porque não está acontecendo nada, né, vereador? Sim, as respostas, né? Exatamente. Vocês ficam aí de mãos atadas. Bom, paralelo a tudo isso que o vereador tem colocado, e é bom que a comunidade conheça um pouquinho mais o vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do social, esse trabalho nos bairros que o vereador faz, e tem um trabalho belíssimo que o senhor está fazendo também. E a gente fala nesse ponto de encontro que é a Vila Virgínia, porque é o que está hoje em foco a situação ali na Vila Virgínia. É claro que nós vamos ter outros pontos de encontros com outras situações, mas hoje a gente está pontuando alguns trabalhos, entre inúmeros trabalhos que o vereador Fabiano Guimarães tem aqui na casa. A gente hoje só está pontuando alguns para que você, telespectador aqui do nosso ponto de encontro, conheça um pouquinho mais o trabalho e ninguém melhor do que ele para falar com vocês. A questão social, quando a gente fala dos problemas do dia a dia, né, do cidadão médio, né, do cidadão mediano, né? Normalmente são problemas muito ligados à zeladoria da cidade. Sujeira, uma cidade suja, galho de árvore para tudo quanto é lado, praça mal cuidada, podemos falar assim. Isso passa, além de ter um impacto direto na questão da saúde pública, tem um impacto indireto até na própria segurança pública. Você contribui para uma sensação de desordem, descuido, de falta de pertencimento ao que é público. Isso tem uma série de causas, de consequências. Não é, vereador? Exatamente. A questão da Vila Virgínia que você comentou é exemplar. Você tem há alguns meses um bairro gigantesco da nossa cidade, que chega a pegar até ali para cima da Caramuru, né? Que tem uma antiga fábrica de papel que está pegando fogo. Que pega fogo lá, entulho, plástico, papelão, dia após dia. Uma fumaça insuportável. Ontem mesmo eu tive lá, anteontem, meia-noite para... Voltei, já tive umas 10 vezes lá no local, mas eu queria ir meia-noite para ver o local como é que estava. Até para sentir o que acontece, aquelas famílias que estão vivenciando isso, vereador. Respirar aquilo, imagino todo dia. Então, é uma situação que tem um imbróglio jurídico de duas empresas que estão brigando na justiça, mas enfim, o poder público... Quem está perdendo é a comunidade. Tem a obrigação de entrar lá dentro, fazer a limpeza daquele material todo e já ir amenizar. Então, às vezes você não consegue resolver todo o problema, mas você já consegue amenizar. Quero ver, volta a falar, aí você entra você conversa com a prefeitura
não, a gente não pode entrar lá porque a gente precisa de uma liminar. Por que não entrou na justiça já? E aí vai entrar agora na justiça. Bom, pelo menos é um caminho, né, vereador? 2 meses atrás, exatamente. Você pega, manda os caminhões da infraestrutura, limpa aquilo tudo. Quero ver que problema que você ia ter com isso, né? Se eu fosse prefeito, eu chego lá, tô lá meia-noite, quero ver quem que vai me tirar de lá para resolver aquilo que é um problema de saúde pública, um problema grave, emergencial. Tenho certeza que o Poder Judiciário não ia fazer nada contrário a uma medida dessa, né? Mas enfim, o poder público ele tem que entrar quando você tem um problema grave. O problema da Vila Virgínia é um problema grave, né? Então nada justifica a omissão num caso desse. Mas é um caso específico, por exemplo, de falta de atuação da assistência social, né? Que você tem ali 150, 200 doentes viciados em crack, está formando uma nova Cracolândia. Eu tive lá também, conversei com vários dependentes químicos. Você pergunta para ele o que você optaria na sua vida se você pudesse ter um desejo. Então, antes do senhor falar o desejo, eu quero chamar a atenção de vocês agora, porque esse depoimento que o vereador vai falar agora, Fabiano Guimarães, eu pude ter a oportunidade de ouvi-lo ontem na sessão, falando esse depoimento, que me chamou muito a atenção, não como só jornalista, mas como mãe, com respeito à sociedade, com o ser humano. Presta atenção no que o vereador vai falar agora, que é um tempinho só que você vai perder, mas ao longo da sua vida você vai ganhar. Esse depoimento que um dos moradores que estavam lá falou para o vereador, que eu acho que é de extrema sensibilidade, vereador. Desculpa interrompê-lo. O morador que você falou é o andarilho que está lá dentro, né? Então assim, o morador, ele quando está numa situação dessa, ele começa a ficar muito bravo, muito nervoso, perde a paciência e a primeira ação dele, primeira sensação é: joga esse povo todo para longe daqui, né? Quer tirar o problema de perto dele, né, vereador? É legítimo, porque ele está desesperado com aquela situação. Você mora lá o tempo todo, você não vê uma solução no fim do túnel, né? Você vai perguntar para aqueles doentes, né, qual que é o seu desejo, se você pudesse ter um desejo. Aí o desejo deles eu gostaria de nunca ter conhecido crack, né? Isso é um problema de polícia ou isso é um problema de saúde? É um problema de saúde, com o apoio da polícia, obviamente. Sim. Mas é um problema, em primeiro lugar, de saúde. Então a assistência social, ciente dessa realidade, já se passou 1 ano e meio de governo, tem que fazer sim alguma coisa, e dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ter comando, tem que ter energia, tem que ter muita força de vontade para resolver essa situação. Você entra com a assistência social, você entra com a infraestrutura para limpar o local, você entra junto com a justiça para que a coisa ande logo. Hoje acabei de sair da Justiça do Trabalho, conversei eu pessoalmente com os 2 juízes desse caso. Então eles me posicionaram, inclusive já me falaram de desdobramentos que pode ter o caso, ou seja, você se envolver com o problema para buscar vereador, a solução. A resposta que eu queria ouvir do senhor é o envolvimento, a gente tem que envolver. Como o senhor fez, foi em loco. Jana, eu fui lá meia-noite, eu convidei colegas, eu participei. É vivenciar, vereador. Sim. Porque a gente vive numa situação privilegiada, mas e esse doente que a gente tem que dar assim a mão, estender a mão, ajudar, não é, vereador? Sim. E assim, muitas vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente analise, né? Minha vida inteira, eu me preparei, estudei para seguir a carreira pública, gosto da carreira pública, mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Claro, mas quando você se envolve, as soluções aparecem, né? Parece uma mágica. Quando você realmente está engajado, as coisas vão acontecendo. As soluções vão aparecendo, pessoas que você nunca imaginou que pudessem ajudar, começam a aparecer para ajudar. Eu falo assim, uma vez eu li uma frase do Einstein, né? Existe a energia do vapor, a energia elétrica, a energia atômica, mas nenhuma energia é maior do que a força de vontade. Né? Então a vontade faz qualquer coisa acontecer, tem que se envolver. É a pura verdade. Falamos aqui de um modo geral, o tempo está correndo, estamos com um pouquinho de tempo, mas não podia falar um tema que o vereador também é atuante muito, que é o tema da educação. É claro que nós vamos ter outra oportunidade para falarmos mais situações aqui, são várias que o vereador, e hoje nós estamos pontuando algumas aqui, que o vereador trabalha incansavelmente, mas eu queria que o vereador falasse um pouquinho
que é sobre a educação. E eu sei que o senhor tem um belíssimo trabalho. Só para registrarmos hoje aqui nesse ponto de encontro, vereador. Quando eu fui gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a gente se envolveu muito com esse tema. Por qual motivo? A gente começou a perceber que na indústria, os egressos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do SENAI, os que entravam no SENAI estavam entrando e não estavam dando conta do curso, porque eles tinham uma formação em matemática muito baixa, em português. Exatamente. Daí a gente foi nas escolas, a gente começou a estudar, eu como gerente que cuidava de indústria, comecei a entender um pouco de educação, que eu nunca tinha entrado, inclusive numa escola, acho que municipal. Isso tem uns 10 anos atrás. Daí a gente buscou muita informação. A Falcone, que é uma empresa de São Paulo, que nacional, que conhece muito, todos pela educação, Conselho Municipal de Educação, comecei a frequentar tudo isso há mais de 10 anos. Começou a se envolver, né, vereador? Que é o que é gostoso, exatamente. É o envolvimento, exatamente. Né? Voltamos a falar, tudo é isso, é o envolvimento, conversar com os diretores, conversar São com ações que fazem a diferença. Exatamente. E principalmente entender com o que já foi feito e teve sucesso, né? Melhor do que você inventar a roda é ver onde funcionou alguma coisa certo, né? E copiar o que é certo, que sai muito mais barato, inclusive, exatamente. Né? E aí, por exemplo, Ribeirão Preto, a gente tem uma bomba relógio, né? A gente, a cada 10 crianças, 9 na educação estadual, que termina o 9º ano, e quase 2 quando você junta municipal e estadual junto, não tem nenhum mínimo adequado em matemática. Então, a cada 10, nem 2 tem um mínimo adequado em matemática. Em português, isso nem 3 aproximadamente. Ou seja, se a gente tem uma situação ruim de educação, essa safra que está nessa situação, ela vai vir para o mercado de trabalho. Os próximos 10 anos, vocês podem esperar, vai piorar muito mais. O mercado de trabalho vai estar pior do que está hoje. Se a gente não agir agora, com muita força de vontade, para reverter esse quadro com urgência, investir em capacitação de professor pesado, em monitoria de estudantes, não deixar o estudante repetir, não só porque passa automaticamente, porque você realmente está identificando os alunos com dificuldade maior e investindo pesado em reforço, em monitoria, a estrutura dentro das salas de aula, a quantidade de alunos por professor, mapear os indicadores. Eu falo sempre, se você não mensura, você não consegue gerenciar nada. O professor tem que saber que ele está sendo gerenciado, que as metas dele estão sendo observadas. O professor não está faltando, porque se ele faltar um dia, isso vai ser mensurado e vai ter um impacto no resultado financeiro dele no final do mês, no final do ano. Se você não tiver um choque, levar a educação realmente a sério, levar a educação realmente a sério, não é só garantir aumento do salário de professor também não é só garantir mais verba para a educação, que isso não resolve somente. Você tem que ter estrutura dentro de sala de aula, você tem que ter reforço, você tem que ter educação integral, você tem que ter um choque de verdade na gestão da educação. Esse é o problema mais sério, o mais grave, o mais urgente, o mais importante da nossa cidade de Ribeirão Preto. Educação municipal e estadual. Diga-se passagem aqui, mais da metade dos alunos ribeirão-pretanos estão na rede estadual. Não só no ensino médio todo estadual praticamente já. Isso. Mas no ensino fundamental, a maioria das cidades no Brasil já é municipalizada. Em Ribeirão Preto é o contrário. Mais de 55% dos alunos da rede do ensino fundamental, Fundi 1 e Fundi 2, estão na rede estadual. Então o problema estadual é um problema do prefeito de Ribeirão Preto também. Não é falar que isso é do governador. Né? Não, é nosso. Problema aqui da Câmara, problema aqui da Prefeitura. Temos que trabalhar isso de uma forma englobada. Porque são esses meninos, esses jovens, que amanhã vão estar trabalhando nas nossas fábricas, nas nossas empresas, que vão estar votando aqui para vereador, para prefeito. Eles que têm que ter uma formação cultural e de mão de obra para trabalho, que vão colocá-los como cidadão do próximo, do século XXI. A gente hoje ainda, esse é o problema mais importante de Ribeirão Preto. Bem, vereador Fabiano, tinha muitas outras perguntas para fazer para o senhor, a gente está aqui num papo gostoso, mas acabou o tempo. É isso, o ponto de encontro infelizmente está acabando e só para que o senhor ali faça assim as suas, não vou falar o finalzinho, porque o senhor só faz despede aqui da comunidade, mas lembrando, vereador, que nós vamos ter outros programas também, vários assuntos que estava hoje na pauta, a gente vai deixar para um próximo programa, mas lembrando também, vereador,
que esse envolvimento, quando a gente fala com o senhor e é gostoso, a gente vê nos olhinhos, brilha assim, é esse envolvimento de estar atuando que faz também a diferença. E primeiro eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso ponto de encontro, num espaço diferenciado hoje, né, vereador? Bem gostoso, descontraído, mas que o senhor chame aí a comunidade para vir às sessões que acontecem, não só as sessões na Câmara Municipal, mas no nosso dia a dia também, né, vereador? Sim. Olha, eu diria o seguinte, cidadão, né? Acredite na política. A política faz parte da sua vida, principalmente num país onde mais de 46% da riqueza nacional se junta à carga tributária mais dívida pública, você tem quase metade da renda nacional gerida pelo administrador público, pelo gestor público, ou seja, passa por nós, políticos. Então, se você não acreditar que metade do dinheiro que você tem no bolso, que vai para um político tomar conta, isso não é da sua conta, você está tomando uma decisão que não é inteligente. Então se envolva, porque o país é um país onde ainda o Estado tem um papel muito relevante. Deveria ser menor, o Estado deveria ser menor, mas enquanto ele não é, principalmente, você tem a obrigação, por inteligência, de participar com a gente. A Câmara hoje não é o que era a vida inteira. A Câmara hoje está escancarada, a Câmara hoje está aberta. Eu vejo aqui, Jânio, o esforço dos vereadores de tentar acertar, de tentar fazer o melhor. Eu sou de primeira vez aqui, sou a primeira vez que sou vereador, eu aprendo o tempo todo, estou tentando aprender rápido, mas eu vejo a vontade de todos aqui de acertar. Então, a melhor coisa que um pai, que uma mãe fala para o seu filho é na hora da janta, na hora de sentar para jantar, de almoçar junto, é dizer: filho, se envolva com a sua cidade, se envolva com a política, vamos na Câmara. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tem muita gente com vontade de ajudar, de participar, então participe. A Câmara realmente mudou, eu vejo isso aqui porque eu vivencio isso o tempo todo aqui na Câmara. Bem, e encerrando o nosso ponto de encontro, eu faço um convite especial a você, telespectador, aqui do Câmara na Escola, na TV Câmara, você que assiste ao Facebook, você que está no YouTube, você que está no 9 da NET e também no 31.4, aliás, 5 da NET, perdão. Venha participar, às terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, você é nosso convidado especial. Faça a diferença, se envolva, venha conosco aqui na Câmara de Ribeirão Preto, assistir às sessões, participar e conhecer também a Câmara Municipal.